daquela classificação das defesas que nós passamos, ficou faltando falar da defesa processual. Os senhores se lembram que nós vimos que, quanto à preclusão, a defesa pode ser exceção ou objeção. Quanto ao objeto, a defesa pode ser defesa de mérito, defesa processual. A defesa de mérito, nós acabamos de estudar. Defesa de mérito direta, defesa de mérito indireta. A defesa processual, ela não tem essa distinção, não tem uma subdivisão. Nós já estudamos, em teoria geral do processo, que nós temos alguns requisitos. O professor Fred Didier mesmo trabalha como se tivesse havido uma junção como requisitos de admissibilidade das demandas. Eu não concordo com isso não, tá? Mas ele junta as condições da ação e os pressupostos processuais numa categoria só. Eu ainda acho que são duas categorias distintas. Eu concordo com quase tudo com o Fred, mas nessa aqui eu não concordo não. Mas já falei algumas vezes com os senhores essa ideia aqui, ó. Nós temos as condições da ação e nós temos os pressupostos processuais, CA, condições da ação, PP, pressupostos processuais e depois o mérito. O que eu quero dizer com isso? E já disse várias vezes para vocês. O juiz só chega ao mérito se ele passar de modo satisfatório pela análise desses requisitos processuais. E aí ele chama, como são requisitos de admissibilidade. Ele, o Fred, não faz nada mais, nada menos do que juntar as duas categorias. É como se ele fizesse assim, ó. Tem um pote chamado condições da ação. Tem outro pote chamado pressupostos processuais. Ele vira tudo num pote só. Requisito de admissibilidade. O requisito de admissibilidade é a junção das duas categorias. Né? Eu continuo separando. A doutrina majoritária continua separando. Ele não vê utilidade nessa separação de ação e processo. Eu vejo uma utilidade enorme. É porque o Fred ele é filiado. A maioria da doutrina brasileira, vocês naturalmente devem perceber, lendo o livro de processo, é filiado à corrente italiana, né? Aos autores italianos. O Fred ele é mais filiado aos autores alemães, a doutrina tedesca, germânica. Enfim, pouco importa. O que nos interessa aqui é que nós temos aspectos processuais. O processo só avança ao mérito se não tiver nenhum vício processual sério que impeça a análise do mérito. Nós não chegamos ainda no momento de analisar as sentenças, mas já é bom que se diga, e eu já tenho a impressão de já ter apresentado esse dispositivo para os senhores, sim, com certeza, já falei, pelo menos quando do estudo da petição inicial, em deferimento da petição inicial, a sentença terminativa é uma categoria, sentença terminativa é uma categoria, sentença terminativa é uma categoria dentro da qual o juiz não analisa o mérito. Então é quando o juiz julga extinto o processo sem analisar o mérito. Artigo 485. E quando que o juiz não analisa o mérito? Quando ele reconhece vícios processuais graves. Como, por exemplo, uma petição inicial que não preenche os requisitos. Ele vai indeferir a petição inicial. Dentre várias outras hipóteses. Eu não quero aqui me propor a analisar o artigo 485 como um todo, né? Mas vou trazer aqui alguns exemplos que nós já vimos, né? O inciso 4º, que tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar. O juiz não vai julgar o mérito quando ele verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Pressupostos processuais. Inciso 5º do artigo 485. O juiz não...
Eu, hein? O juiz não julga o mérito porque ele reconhece um vício processual grave ao reconhecer a existência de perempção, litispendência, coisa julgada. E por aí vai. Né? Então, os vícios processuais graves, lá em cima, condições da ação. E para falar em condições da ação, falei tanto aqui em falei tanto aqui em pressupostos processuais, e eu lembro aos senhores, perempção, litispendência e coisa julgada são pressupostos processuais negativos. Nós vimos muito bem os pressupostos processuais no período passado, QGP 2, tá? Mas para falar também das condições da ação, olha o inciso 6º do 485. Verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse. Então, é isso. Os vícios processuais graves. Por que eu digo vícios processuais graves? Porque o que enseja a extinção do processo são os vícios insanáveis. Eu quero lembrar aos senhores o princípio da primazia da resolução do mérito. A ideia de sanabilidade dos vícios. Não é todo vício que gera a extinção do processo. É um equívoco falar que vício processual gera extinção. Na verdade, o vício processual gera a correção, a sanação. Nós já trabalhamos isso também no período passado. Tanto que o vício da petição inicial leva à emenda da petição inicial, tentativa de correção. Né? São os vícios processuais graves, portanto, os vícios insanáveis que levam à extinção do processo. Então, veja, se o réu reputar a ocorrência de um vício processual grave, será que ele pode alegar? Nós vimos aqui do ponto de vista geral, recordamos, fizemos uma base quanto aos vícios processuais para recordar. Agora você se coloca na posição de advogado do réu. Será que você vai poder alegar um vício processual para acabar com o processo e prejudicar o autor? Claro. Né? E isso está representado no artigo 337 do CPC. Artigo 337 do CPC. Eu vou por hora trazer apenas o caput do 337. Ele prevê assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Olha como é que está lá em cima. Vou pegar novamente. Antes de discutir o mérito. Porque as questões processuais são antecedentes ao mérito. O juiz só analisa o mérito se estiver tudo ok com o processo. As condições da ação, os pressupostos processuais estão ok? O mérito vai ser analisado no processo. O processo é um instrumento para permitir a análise do mérito. Então, antes de analisar o mérito, nós vamos primeiro ver, o processo está ok? As condições da ação, os pressupostos processuais, está tudo ok? Tudo ok. Então, passa para a análise do mérito. Se não estiver ok, tenta corrigir. Não tem correção, então não pode analisar o mérito. Tem um vício processual grave. Então, claro que o réu, percebendo um desses vícios processuais graves, ele pode alegar. E ele vai alegar antes de discutir o mérito, porque se é, do ponto de vista processual, uma análise que o juiz faz antes de analisar o mérito, o réu também, por uma questão lógica, deve, na contestação, apresentar antes. Então, na contestação, a estruturação, os senhores terão aula de prática, né, forense. Os senhores verão que na contestação, primeiro, você vai qualificar as partes, ao comum. Primeiro você trata das questões processuais, depois você trata do direito material, das questões meritórias. Essa tratativa das questões processuais, em primeiro lugar, na prática se chama, de um modo geral, como sendo as questões preliminares. São as questões preliminares. Os senhores vão ouvir falar demais dessa expressão. Questões preliminares. São as preliminares. Não é a preliminar que você possa estar pensando, não. Os preliminares são outras preliminares. As questões preliminares. Preliminares em sentido processual
está associada ao artigo 337. Mas veja, eu coloquei ali entre aspas. E eu disse para vocês que isso é falado no sentido prático, na prática, questões preliminares. O que nós temos aqui é o seguinte. Do ponto de vista teórico, na técnica, existe mesmo as questões preliminares. Só que, tecnicamente, questões preliminares são aquelas que impedem a análise do mérito. Então, questões preliminares são aquelas que impedem a análise do mérito. Vou dar um passo atrás para explicar melhor. As questões, de modo geral, no processo, costumam ser independentes uma da outra. Questões independentes. Só que pode acontecer de haver algumas questões que se aproximem, que geram uma dependência, de modo que você só possa analisar a questão posterior se você primeiro passar pela questão antecedente. É o que acontece, nós acabamos de ver no mérito. Você só analisa o mérito se você passar de modo satisfativo pela análise da principal. Então, pela análise da questão processual, me perdoem, pela análise processual. Então, esses vícios processuais, esses requisitos de admissibilidade, condições da ação e pressupostos processuais, são antecedentes lógicos, são preliminares ao mérito. É esse o sentido. Essa dependência que se estabelece, eu estou dando um passo atrás para explicar melhor na técnica para vocês, tá? Essa dependência que se estabelece entre duas questões que o juiz vai ter que estabelecer, uma questão prévia, uma questão principal, uma questão prévia, uma questão principal. Primeiro tem que analisar a questão prévia, para depois analisar a principal. Essa dependência que se estabelece pode ser de duas ordens distintas. Pode ser de duas naturezas distintas. Nós temos em primeiro lugar, eu vou colocar em primeiro lugar porque não é o que eu quero tratar aqui. Eu vou mencionar e vou jogar fora. Nós temos o que se chama de questões prejudiciais. As questões prejudiciais, elas se aproximam das preliminares porque tem essa dependência também. Mas a diferença da prejudicial para a preliminar é que a questão prejudicial, ela não impede a análise da principal. A questão prejudicial é uma questão prévia. Então temos a principal e a prévia, uma dependente da outra. A principal e a prévia. Quando o vínculo entre elas é de prejudicialidade, o julgamento da questão prejudicial influencia de um modo muito forte o julgamento da principal. O nome ajuda muito. O julgamento da questão prévia prejudica o julgamento da questão prejudicial. Prejudica no sentido de assim, que você já meio que julgou. A influência é tão forte que ao julgar uma, já julgou a outra. É mais ou menos isso. Um exemplo vai ajudar, eu acho. Quer ver? A questão de paternidade e alimentos. Uma questão prévia, saber se é pai. Uma questão principal, definir se tem que pagar alimentos. Pode escolher aleatoriamente como é que vai julgar cada uma delas, independentemente? Não. Tem que primeiro ver se é pai ou não. É um pressuposto da questão alimentícia a paternidade, o vínculo de paternidade. Então o juiz vai analisar se é pai ou se não é. E ao definir se é ou se não é pai, passa-se a análise dos alimentos. Só que os senhores vão concordar comigo. Ao julgar a paternidade, ele já meio que julgou os alimentos. Se deve ou não deve, vai restar a definição do valor, naturalmente. Mas vejam, se o juiz afirmar que é pai
ele vai julgar os alimentos? Vai. Muito provavelmente, para dizer que deve os alimentos. Se é pai, deve alimentos, vai definir o valor. Aquela questão lá do binômio necessidade-possibilidade, não sei se os senhores já viram isso em direito de família. Se o juiz chega à conclusão de que não é pai, ele vai julgar os alimentos? Vai. Julgar, vai. Ele vai julgar para falar que não deve. Ó, meu filho, como ele não é pai, não vou condenar o cara de pagar. Ele não é teu pai, sinto muito. Segue na busca aí. Esse não é teu pai. Então, se não é pai, não deve alimentos. Vejam que ao julgar a questão prévia, prejudicial, não é que você não vai julgar a outra, você vai julgar. Só que o julgamento da outra está já condicionado. Ponto, acabou. Essa é a questão prejudicial, que não tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Sim, quer dizer, ela se aproxima muito da preliminar, mas não é questão processual. Então, deixa ela para lá, tá? E nesse contexto de questão dependente, de questões prévias, nós temos também as questões preliminares. Questões preliminares. E aí sim, aqui nos interessa. Veja que aqui eu nem botei entre aspas. Questões preliminares no sentido técnico processual consiste no tipo de questão antecedente que antecede a questão principal, e a depender de sua análise da antecedente, você não vai julgar a principal. Não é que vai exercer influência e vai julgar as duas, não. A depender da análise da questão prévia, você pode vir a não analisar a principal. Classificação, natureza jurídica, questão preliminar. Preliminar tem essa aptidão, como eu defini para vocês. Questão preliminar é aquela que tem a aptidão de impedir o conhecimento a apreciação do mérito da questão principal. Um exemplo clássico, coisa julgada. Um exemplo clássico, coisa julgada. O réu fala assim, excelência, uma coisinha aqui, ó. Vou apresentar minha defesa aqui. O senhor não pode julgar esse processo, não. O autor veio a juízo, me pediu 10 mil, não é? Então, tenho ciência. Só uma coisa, o senhor não pode julgar isso, não. A época que eu não posso. Porque é um detalhe. Veja esse processo aqui, número tal. Tem 2 anos atrás, um coleguinha do senhor, um outro juiz, julgou esse mesmo pedido, desse mesmo autor, contra euzinho mesmo, esse mesmo réu, com relação a esse mesmo fato, com esse mesmo pedido. Esta demanda já foi julgada. Tem coisa julgada, a decisão transitou em julgado. O artigo 502, que trata da coisa julgada material, nós vamos ver a coisa julgada material nesse período, eu sei, mas nós já tratamos da imutabilidade lá em TGP. Característica da jurisdição, a imutabilidade. Não pode mexer, excelência. Ninguém pode mexer nessa decisão. É um atributo que só a jurisdição tem. Ninguém pode mexer, nem o senhor. Se o juiz acolher aquela alegação e falar assim, é mesmo, tem coisa julgada, eu não posso mexer. Se eu achar que está errado, que está certo, eu não posso mexer. Eu não posso nem analisar o mérito. Essa é uma questão processual muito séria. Esse é um vício intransponível. Se já tem realmente coisa julgada, Inês é morta, não tem o que fazer. Porque a coisa julgada material gera a imutabilidade da decisão transitada em julgado. Tanto que nós vimos ali em cima, artigo 485, inciso 5º. O juiz não resolverá o mérito quando ele reconhecer a coisa julgada. Será que o réu pode alegar coisa julgada? Pode. O artigo 337, no inciso 7º, vai dizer que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar coisa julgada. Ok? Mas, professor, então por que você botou preliminar lá em cima, entre aspas? Aí explicou o que é preliminar no sentido técnico.
se o exemplo que você deu, coisa julgada, é mesmo preliminar no sentido técnico. Porque nem tudo é preliminar no sentido técnico. Quer ver? Vou trazer nós vamos ver depois esse inciso. Nós vamos ver depois esse artigo 337 em todos os incisos. Para recordar, a maioria nós já vimos. Olha o 337, inciso 3º. O réu pode alegar incorreção ao valor da causa. Aí o réu fala assim, excelência, o cara tá me pedindo 10 mil reais, lembra? Que foi o exemplo o tempo todo na aula. Olha o valor da causa que ele botou, 1.000 reais, excelência. É um malandrão, né? É para pagar custas a menor, excelência. Tem que mexer no valor da causa. O réu pode alegar isso? Pode. Há um vício processual? Há. Se o juiz acolher, vai impedir a análise do mérito? Não necessariamente. Ué, então isso não é preliminar. Exatamente. Isso não é preliminar no sentido técnico. Quer ver? O juiz acolheu a alegação do autor. Não vamos nem considerar o não acolhimento, né? Porque tudo ali, se ele não acolher, segue o barco. Se ele não acolher vício processual, segue para o mérito. Mas mesmo nesse caso, se ele acolher, o que ele vai fazer? Vai intimar o autor e vai falar assim, ô, bonitão, o réu tem razão. Você está pedindo 10 mil, o cartório não percebeu, nem eu, que você botou 1.000. Ajusta aí, tem que aperfeiçoar isso aí. Muda para 10 mil e paga as custas. Aí o autor vai lá, corrige, o vício processual que existia não existe mais. Primazia da resolução do mérito. Sanabilidade dos vícios. Vai impedir a análise do mérito? Não. É um vício corrigível. A coisa julgada é um vício insanável. A incorreção do valor da causa é um vício sanável. A incorreção do valor da causa não é, portanto, uma preliminar propriamente dita. Porque mesmo o seu acolhimento não gera um impedimento na análise do mérito. E aí criou-se, então, sim, poderíamos dizer, uma preliminar raiz e uma preliminar Nutella, vamos assim dizer. Uma preliminar propriamente dita, aquelas que, se acolhidas, geram a extinção do processo, e uma preliminar sui generis. O que se chama, o que é mais comum de se falar, são as preliminares peremptórias, preliminares peremptórias são aquelas que não tem conversa, preliminar raiz, acabou, coisa julgada, por exemplo. E temos as preliminares dilatórias. Preliminar dilatória é dizer que é preliminar mais ou menos. Preliminar que não é preliminar. É preliminar que não é no sentido técnico. É o que se chama na prática de preliminar, mas é uma preliminar que tem a finalidade de dilatar o processo, de procrastinar o processo, em correção do valor da causa. Veja, as preliminares dilatórias, como a incorreção do valor da causa, elas podem até vir a gerar a extinção do processo, mas não se dá automaticamente. Mesmo exemplo, incorreção do valor da causa, o juiz muda. O meu exemplo foi de 10 mil para 1.000. Muda de 10 mil para 100 mil. Aí a diferença é muito grande, né? Aí o autor fala assim, não, mas aí eu vou ter que recolher muitas custas. Aí o autor vira para o advogado dele e fala assim, não, deixa isso aí quieto, deixa pra lá. Não mexe nas custas não, que eu morri, deixa para lá, deixa o processo acabar. Se o autor não corrigir o valor, aí vai gerar a extinção do processo. Mas não é diretamente pela alegação do réu, é pela conduta do autor de não corrigir. É uma preliminar dilatória. É porque ela não gera automaticamente. Ela pode vir a gerar pelo não atendimento do autor. Ok? Então, preliminar peremptória, preliminar dilatória. Nós vamos tratar na próxima aula desse artigo 337.